Graça e paz. E hoje eu quero falar sobre esperança na solidão. Jó perguntou um dia: onde está a minha esperança? Onde então está a minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Jó 17:15. Jó é um personagem muito interessante. E eu quero até salientar que todas as terças-feiras, nesses últimos dias, o núcleo de crescimento nosso trabalho com célula, está falando sobre Jó. Algumas pessoas perdem a esperança e por isso se isolam, ficam só. E a solidão muitas vezes chega muito próximo, com muita força. Uma angústia por causa de perda. No caso de Jó foi assim. Algumas pessoas não sabem lidar com as perdas e acabam se fechando em si mesmo. E veio a esperança se esvaindo. Veja o drama de Jó. Ele se sentiu abandonado. Ele ficou doente. A gente percebe lá no capítulo 1 isso. Ele empobreceu. As pessoas se afastaram dele. Ele se sentiu abandonado pelas pessoas. Ele diz: Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem. Os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não se lembram mais de mim. E esse sentimento de ser abandonado, que é muito próprio da solidão, trouxe algumas reações na vida de Jó. Lá no capítulo 7, versículos 3 e 4, Jó diz o seguinte, ele fala sobre a perda do sono. Tem muitas pessoas que perdem o sono. Ele diz, versículo 3, mês após meses tenho tido desilusões. As minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são compridas. Eu me canso de tanto me virar na cama até de madrugada e fico perguntando, será que já é hora de se levantar, de me levantar? Ele perdeu também a paz. Não perdeu só o sono, perdeu a paz. Não sei se perdeu a paz por causa da perda do sono, se perdeu o sono por causa da perda da paz, mas ele diz lá no capítulo 3, versículo 26, eu não tenho paz, eu não tenho descanso, nem sossego, eu só tenho agitação, aflição. Uma outra coisa que ele sentiu foi vontade de morrer. Ele diz lá no versículo 8 do capítulo 6, 8 a 10 do capítulo 6. Ai, se Deus me desse o que eu peço, o que eu anelo. Se Deus respondesse a minha oração, olha qual a oração dele. Ah, então ele me tiraria a vida, ele acabaria comigo. Se eu soubesse que Deus ia responder essa minha oração, que Deus faria isso, eu daria pulos de alegria, mesmo sofrendo dor. Muito triste quando a solidão leva a pessoa a um estado assim. Quando as pessoas não sentem mais a presença de Deus e começam a procurar Deus. Jó, ele já não sentia mais a presença de Deus com ele. Lá em Jó capítulo 23, versículos 3, 4, 5, 8 e 9. Ele diz no versículo 3, eu gostaria de saber onde Deus está, onde eu posso encontrá-lo. Eu gostaria de ir até lá, para levar para ele a minha causa, apresentar para ele todas as razões que tenho a meu favor. Eu gostaria de saber, que ele conversasse comigo, que ele me diria, eu falaria para ele, ele me responderia. Versículo 8, mas eu procuro ele no leste, mas ele não está lá. Também não encontro ele no oeste, também não vejo quando ele age no norte, nem tampouco quando se esconde ou se esconde no sul. É uma sensação horrível de sentir que Deus não importa, não conversa, não está perto. Mas uma coisa, a pergunta de Jó, ele também tem as respostas. Quando ele perguntou onde está a minha esperança, quem poderá ver alguma esperança para mim? Lá no capítulo 17,
Mas ele lá dentro dele, e eu quero que isso seja a sua realidade, lá dentro dele, ele tinha um fio de esperança. Ele olhou a natureza lá no capítulo 14, versículo 7 e 9, ele diz o seguinte: para uma árvore a esperança, se for cortado, brota de novo e torna a viver. Mesmo que a raiz dela envelheça, mesmo que o seu tronco morra da terra, basta uma chuva, um pouco de água e ela brota de novo, soltando galhos como uma planta nova. Lá no versículo 14 ele diz: porém, eu vou esperar por melhores tempos. Eu vou esperar até que as minhas lutas acabem. Então o Senhor me chamará e eu responderei. E o Senhor ficará contente comigo, pois o Senhor foi quem me criou. Não perdendo a esperança, ele não perdeu a fé. Olha o que ele disse: como eu gostaria que essas minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas num livro. E foi. Ou que com uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra. Pois eu sei que o meu Redentor, o meu defensor vive, e que no fim ele virá me defender aqui nesta terra. Mesmo que a minha pele seja comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos. Os meus olhos o verão. E ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Nós sabemos o resultado de toda essa história. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Deus veio ao encontro de Jó. Deus veio buscá-lo, encontrá-lo e dizer para ele. E Jó caiu em si. Viu que falou tanta bobagem. Viu que falou tanta coisa que não precisa ser dita. Se arrependeu. E Deus mudou a sorte dele. Enquanto ele orava pelos seus amigos. O estado de Jó foi muito melhor que o primeiro. Por que não pode ser também comigo, contigo? Oremos a Deus para que o Senhor transforme esse tempo de solidão em um tempo de íntima comunhão com Ele. Porque com certeza a esperança vai chegar, a fé vai chegar. Eu li uma frase, disse que onde tem fé, com certeza ali haverá milagres. O Senhor Jesus falou: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Deus é um Deus presente. E Ele sempre vem ao encontro daquelas pessoas que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Esse tempo que você está vivendo, que nós estamos vivendo, é um tempo para buscarmos mais o Senhor. O Senhor ficou 40 dias, o Senhor Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Teve experiências extraordinárias. Voltou de lá, segundo a Bíblia, cheio do Espírito Santo e fazendo a vontade do Pai. Moisés também ficou 2 vezes a sós com Deus e voltou de lá com toda a revelação da lei para o povo de Israel. Ora, Deus, para que esse tempo, se você está experimentando um tempo assim, de ficar só, que você não possa ficar só, mas a sós com Deus. E que seja um tempo de revelação, de reflexão e de revelação para a sua vida. Senhor, eu oro para que isso aconteça na vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um bom dia. Até o próximo encontro.